Oi, gente! Hoje nós vamos contar a história do soldadinho de chumbo, mas de um jeito diferente. Sabe o soldadinho de chumbo? Aquele que tinha uma só perna? Você já deve ter ouvido falar sobre essa história. Mas você já percebeu que o soldadinho de chumbo não é uma história sobre deficiência, mas sobre como o meio molda quem somos? E antes que você pense que é uma história triste, calma. É uma história sobre aprender, crescer e descobrir força nos encontros, nas experiências. Pela lei de Vygotskiana, essa não é uma história de amor trágico. É uma história sobre interação, cultura e construção de identidade. A maioria de nós ouviu a história do soldadinho de chumbo como um conto triste de amor. Mas quando a gente para escutar de verdade, tem algo muito mais humano aí. Hoje nós vamos revisitar a história do soldadinho de chumbo, mas não como você ouviu na infância. Eu sou a Edna, ivaiense desde 2019 e estou aqui com o podcast Soldadinho de Chumbo no episódio Uma História para se tornar quem se é. Estou aqui com a também ivaiense Sandra para conversarmos sobre essa história, mas do jeito que a gente gosta, olhando para o que ela provoca na formação humana. Seja bem-vinda, Sandra, e obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer estar aqui contigo, né? E poder compartilhar contigo essa linda história sobre este novo olhar, um olhar bem mais humano. Muito bem, então vamos falar sobre as diferenças. O soldadinho nasce com uma perna só. Quando você escuta isso, Sandra, o que você sente? Eu sinto que ele já começa uma história marcada como diferente. No começo, ele achava que o problema era só a perna dele. Ele ficava quieto, tentando, mesmo quando ele sentia que precisava se esforçar só para existir. Ninguém falava nada. Será que ele ficou bom em fingir que estava tudo bem? Mas o mais interessante é ele não se via como um menor ou menos, ele não se enxergava como alguém que faltava uma perna. Sabe quando a gente olha para os outros e pensa que só eu sou diferente? Ele não. Sabe por quê? Quando a gente começa a dar significado a essa diferença, a gente percebe que o que acontece é o meio que envolve a gente. É o meio que interfere na gente. E isso é muito real em todos os lugares, não é mesmo? Ninguém nasce se achando incapaz. E ele descobriu que o que mais faltava é acreditar que ele poderia existir do jeitinho dele, do jeitinho que ele se enxergava mesmo, sem uma perna. Exatamente. O meio molda quem somos, principalmente quando nós não estamos atentos. Vamos então levar a nossa atenção para o olhar e o desejo do soldadinho. Foi aí que ele conheceu uma bailarina de papel, lembra? Equilibrada, leve, dançando com apenas uma perna no chão. Você acha, Sandra, que foi naquele momento, quando ele vê a bailarina, que ele percebeu que existir diferente não seria problema? Ótimo. Aquilo mexeu muito com ele. E não é só um amor romântico, foi um encantamento. Ela representa algo que ele mais admirava. Então, ele quis se aproximar dela. E olha como é bonito, né? A gente sempre se move em direção daquilo que nos move e nos toca. A vida é mesmo um eterno movimento, um verdadeiro aprendizado. Mas na história, a vida resolveu bagunçar tudo. E chegam os desafios. Ele caiu da janela, foi parar num barco de papel, enfrenta o esgoto. Sofrimento atrás de sofrimento.
mas também é experiência, é aprendizado. Cada lugar que ele passa, ele aprende um pouquinho. Quem não foi jogado numa situação inesperada e saiu fortalecido, né? A gente não aprende só quando a gente está confortável, a gente aprende em outros momentos também. Concorda? E aqui entra algo importante. Nem sempre a gente escolhe os desafios, mas a gente sempre aprende algo com quem encontra no caminho, não é mesmo? O soldadinho foi aprendendo algo sobre ele mesmo e a história dele continuou. Porque é ali que vem a parte mais difícil, né, Sandra? Ele derrete na lareira. Que lição aprendemos com isso? Isso sempre nos foi contado como uma tragédia. Mas tem um detalhe nessa história. Sobrou um coração. E ele vira um símbolo. E tudo que ele viveu se transforma em algo que permanece até hoje. E o que isso tem a ver com a gente? Talvez seja isso que a história esteja dizendo. O que a gente vive nas relações não desaparece. Quando ele voltou, a bailarina perguntou o que tinha acontecido com ele, lembram? E o que ele disse, Sandra? Eu aprendi que não é preciso ter duas pernas. Eu só preciso continuar caminhando com quem me enxerga de verdade. Sandra, se você tivesse que resumir essa história para um educador nos dias de hoje, o que você diria? Eu diria que nenhuma criança está pronta. Ninguém nasce pronto. Vamos nos construindo nas experiências, as experiências. Lembraria também que o desenvolvimento acontece quando alguém nos vê, antes mesmo da gente conseguir se enxergar. Daí a importância de olhar as crianças, os adolescentes, com carinho, com atenção, com respeito, com muito cuidado. Eles também têm sentimentos. Veja o soldadinho sentado perto de uma lareira. Ele sentiu que estava mudando. Não era o fim, era crescimento. E quando ele se transformou, o que ficou? Um coração cheio de histórias, de encontros, de pedaços, de relações que acontecem. É isso, gente. O nosso soldadinho, ele não desaparece. Ele se transforma em coração. E aqui está o ponto vigotskiano. O sujeito é sempre resultado das interações que ele vive. Mesmo quando o corpo se desfaz, o significado permanece. Para a bailarina, guardar o coração é a preservação simbólica da experiência. Enquanto você escuta essa história, pensa aí. Quem já te ajudou a se equilibrar? Quem caminhou ou caminha com você e que te deixou ou te deixa mais forte? E como tudo na vida é uma verdadeira troca, sem perceber, para quem você tem sido apoio, presença, incentivo? Porque crescer quase nunca é sobre ser perfeito. É sobre encontrar pessoas que ajudam a gente a descobrir novas formas de existir. Porque ninguém cresce sozinho. E ninguém deveria caminhar sem ser visto. Tudo que vivemos nas relações deixa marcas. Talvez o soldadinho de chumbo não seja uma história sobre morrer por amor. Talvez seja uma história sobre se transformar nas relações. E é por isso que o Ivaí existe. Para olhar a arte, a interação e a educação como caminhos de desenvolvimento. Então, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você, Sandra, pela sua participação nesse episódio. Foi muito bom ter você aqui. E eu gostaria de agradecer essa nova experiência e essa oportunidade de estarmos juntos nessa tarde contando uma história tão linda sobre um ser muito especial, um ser encantado. Se essa história tocou você, compartilha com outro educador, com seus amigos, para quem já lhe estendeu a mão. E tenham todos
excelentes experiências. Até a próxima!